Eu queria só fazer uma pequena manifestação aqui antes de passar a palavra para você, Claro. de dizer que em 2019 nós realizamos no Congresso Nacional o nosso segundo ato. Foi um ato muito forte em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e também do Estado laico. E nós levamos essa discussão para o Congresso Nacional justamente por entender que o Congresso tem uma responsabilidade muito grande, como representando toda a sociedade brasileira, por garantir esse direito de liberdade de expressão. E nós, quando soubemos do que aconteceu, no momento em que você, de forma muito justa, muito adequada, acusou o presidente daquilo que ele é, um genocida, o Direito Já Fórum pela Democracia entendeu que imediatamente nós deveríamos convocar mais uma vez um ato pela liberdade de expressão. Não poderia passar isso de forma nenhuma sem que a sociedade pudesse reagir, a sociedade civil organizada e todos que aqui estão. E como nós já tínhamos esse ato aqui, que é o ato pela pandemia, com data definida e muito próxima, então nós entendemos unir esses dois atos, não só, mas aqui nós queremos dizer que o que aconteceu com você é tão grave, porque não se trata do que aconteceu com o Felipe Neto, se trata do que aconteceu com você, atinge a todos nós que estamos lutando por democracia, que estamos lutando pela pauta civilizatória, que é a conquista do povo brasileiro, a todas as lideranças da sociedade. Nem todo mundo aqui tem a imunidade parlamentar, mas nós temos uma democracia assegurada pela Constituição Cidadã e que garante o direito da gente poder reagir aos nossos governantes e, principalmente, aos desgovernantes. Eu gostaria, se você me permitir aqui, fazer a leitura agora, ainda antes de passar a palavra para você, de uma manifestação do Direito Já Fórum pela Democracia, que é uma manifestação que foi escrita por diversos artistas intelectuais, jornalistas, lideranças de toda a sociedade, e também aprovada por todo o nosso conselho político, por parlamentares, e que, portanto, expressa todo o nosso sentimento. Direito Já repudia a tentativa de calar o youtuber Felipe Neto. O movimento do Direito Já Fórum pela Democracia vem a público manifestar seu mais veemente repúdio à tentativa de intimidação ao youtuber Felipe Neto, utilizando-se da Lei de Segurança Nacional, um cadáver insepulto do regime de exceção. Voz entre as mais estridentes da oposição, Felipe Neto foi inaceitavelmente constrangido em sua residência por uma viatura policial que carregava uma intimação para que deponha sobre a acusação de calúnia contra o presidente. O suposto crime imputado ao Felipe Neto foi justamente exercer o direito de crítica política a Bolsonaro, classificando como genocida a condução da pandemia da Covid-19. Tal ataque a Felipe Neto, manietado pelo gabinete do ódio e levado a cabo por órgão incompetente, não pode e não será tolerado pelas forças e instituições democráticas que ainda resistem nesse país, e entre elas o Direito Já, formado por centenas de lideranças da política e da sociedade brasileira. Por fim, exortamos fortemente aos cidadãos e entidades que têm apreço à liberdade de expressão como direito inalienável de cidadania a se postar rigidamente em oposição a esse ato de arbítrio, sob pena de eclodir sobre o nosso testemunho os filhotes da cadela do fascismo. E, por fim, Felipe, eu queria, em nome de todos aqui, também agradecer. Você tem um papel hoje muito importante na sociedade brasileira, porque, além de expressar a defesa democrática, você é um homem de ação e sempre busca com soluções práticas. E o teu projeto Cala a Boca Já Morreu é de grande importância para a sociedade brasileira, é um projeto de garantia à defesa de todos nós que temos compromisso republicano, que temos compromisso democrático, né, de podermos manifestar aquilo que a Constituição nos garante, a liberdade de dizer
que nós temos, sim, um governo genocida, que nós temos uma necropolítica instalada nesse país, que nós temos um negacionista. Então, quero agradecer em nome de todas as entidades, de todas as lideranças da sociedade civil, por você construir isso com um conjunto de juristas, dando anteparo à luta democrática. Muito obrigado pela tua participação, a tua construção nesse ato conosco aqui. Eu quero, inclusive, dizer aos demais que, apesar da gente ter um tempo de fala de 2 minutos, para o Felipe eu quero deixar esse tempo de fala aberto, porque eu acho que é um momento muito importante e todos nós aqui queremos ouvir o que ele tem a dizer. Felipe, boa tarde, a palavra é sua. Primeiro de tudo, muito obrigado pelas palavras, não só suas, como de todas as pessoas que antes demonstraram solidariedade. Confesso que fiquei um pouco emocionado, porque não tem sido fácil, mas se não tem sido fácil para mim, eu imagino que estão passando outras pessoas, que não têm a rede de apoio que eu tenho ou as condições de defesa que eu tenho. O que fizeram comigo não foi algo contra mim. Isso é que acho que é o mais importante que nós tenhamos em mente. A tentativa de silenciamento das minhas falas sobre o presidente, eles tinham plena convicção de que não dariam em absolutamente nada. Tanto o Carlos Bolsonaro, que fez o pedido, quanto o próprio delegado que deu andamento. Aquilo foi um recado para a população, aquilo foi um recado para quem ia ver. E o recado é muito claro: tenham medo. Esse é o recado que eles querem passar. Silenciem-se, calem-se, porque nós vamos atrás. Eu acho que cabe, nesses momentos, não apenas aos poderes públicos, mas também à sociedade civil reagir. Porque isso não é uma questão puramente política. Isso é, obviamente, político, mas é uma questão que atinge a todos nós e que nós precisamos, de alguma forma, mostrar resposta. Nós precisamos, de alguma forma, nos unir. Foi justamente em função disso que, naquela mesma madrugada, convoquei os melhores advogados que eu conheço para poderem fazer parte da formação desse projeto, desse movimento, que não é meu, é um movimento de todos nós. O Cala a Boca Já Morreu surgiu para que essa tentativa de colocar medo nas pessoas, que ela não vingue, que ela não funcione, para que as pessoas saibam que elas podem sim criticar contundentemente qualquer político que elas queiram, da maneira como elas bem entenderem, desde que não promovam violência, ameaça ou rompimento institucional, que elas podem sim criticar politicamente quem elas bem quiserem e que elas serão amparadas caso sejam perseguidas por esse governo que mata, por esse governo que mente e por esse governo que silencia aqueles que tentam se posicionar. Eu quero realmente agradecer a esse ato, porque é a primeira vez que estou aqui e não tenho muita familiaridade com discursos políticos, com discursos desse tipo, mas algumas coisas precisam ser ditas. Eu peço, por favor, que ouçam com atenção, não apenas as pessoas que aqui estão, mas também quem está assistindo de casa. Existe uma tentativa hoje de tentar normalizar a desumanidade. Isso é talvez o mais grave que a gente precisa entender e compreender. Quando alguns membros desse movimento violento, desse movimento fascista, quando alguns desses integrantes começaram a ser presos pelo cometimento dos crimes que haviam cometido, eles decidiram dar a resposta querendo nivelar os acontecimentos. Então, na mente dessas pessoas canalhas, na palavra de Paulo Betti, que foi muito bem colocada, canalhas, na mente dessas pessoas, um deputado ameaçar fisicamente, de violência física, integrantes do STF, um deputado pedir o AI-5, um deputado defender a implementação de ditadura militar no país, é a mesma coisa que um integrante da sociedade civil criticar o presidente. E é essa normalidade que eles querem dar para a violência fascista que está dentro deles o tempo inteiro, que a gente vê constantemente nos discursos, e que nós não podemos aceitar. E que mais do que nós, eu queria, por favor, deixar aqui o meu apelo para que veículos de imprensa não normalizem o fascismo, a violência e o mau-caratismo dessas pessoas. Para que veículos como a CNN Brasil parem
de dar emprego a negacionistas, a pessoas que, com seus discursos, também são responsáveis por mortes no Brasil, que parem de dar voz a essas pessoas e que parem de convidar essas pessoas para falarem como se estivessem no mesmo nível de debate de cientistas. Quando chamam o Osmar Terra para falar sobre a pandemia e normalizam o seu discurso, a CNN também se torna responsável por morte em função do que é dito. É necessário que a gente combata contundentemente esse negacionismo e essa violência que nunca se viu em discursos desde a era democrática do Brasil. Então, eu quero terminar apenas dizendo a todos que nós tenhamos esperança, que nós saibamos que tem muita gente lutando, tem muita gente unida e que nós não vamos ficar calados. Eu não tenho qualquer intenção política, minha intenção é apenas de luta. E do meu lado tem muita gente, e muita gente unida de mãos dadas. E nós vamos vencer. Muito obrigado a todos vocês.